Boa tarde a todos. Os que eu já vi de manhã, sempre ser de novo cumprimentado. Eu vou fazer uma abertura, né? Meu nome é Tereza, sou aqui do SESCOM, da diretoria do SESCOM Grande Florianópolis. Nós estamos trazendo para vocês mais uma semana fiscal, né? Hoje com a Receita Federal, que depois o Adriano vai iluminar, finalizando esse ano. E eu quero fazer um convite a vocês. No dia 4 de dezembro a gente vai estar realizando a nossa festa de final do ano. Então vai ser um prazer tê-los com as famílias, com os colaboradores lá no Sítio das Figueiras, como foi ano passado. Então, agradeço mais uma vez a participação. Eu vou passar para o Adriano para nominar as pessoas que vão falar hoje para nós. Obrigada. Boa tarde. Bom, boa tarde a todos, né? Chegamos ao último dia da semana fiscal, boa tarde, no período da tarde, presença da Receita Federal, aqui representada pelo delegado Saulo, delegado substituto Ari, o Hércules, chefe do Centro de Atendimento, o Tanaka, que vai falar para nós um pouco sobre a social, o Douglas, que é chefe do CER, setor de instituição, né? O Manuel José da Silva, que trabalha lá no setor de instituição, vai fazer a apresentação para nós, é meu pai. O Paulo Alves, que vai falar sobre o DCPF. E eu acho que fala todo mundo, né? É isso? Passar a palavra para o Saulo, que vai fazer a apresentação da Receita. Boa tarde. Satisfação novamente a Receita, né, retornar esse ano aí na semana fiscal. E vocês, né, contabilistas, né, profissionais da área, escritórios de contabilidade, assessoria, são, na verdade, assim, os nossos principais parceiros nessa missão aí que eu adotei. E vocês estão no dia a dia com as empresas, contribuintes, cidadãos, né, cumprindo essa série, né, ajudando no cumprimento dessa série de obrigações que o contribuinte tem que contribuir, e planejar, né, e entregar, né, suas declarações, e a Receita se encontra com os contadores na busca dessa conformidade, né, com a obrigação de a gente atingir o nosso propósito institucional, que é cumprir a arrecadação federal. Nessa tarde, o colega Tanaka vai apresentar e dar um panorama do E-Social, o projeto que tem mais uma mudança nessa parte do SPED. Esperamos adiante que isso reduza, né, simplifique as obrigações, que sejam, né, vai vir aí essas obrigações da Previdência, Receita Federal, o trabalho. Em relação à restituição previdenciária, foi levantado esse tema, porque ela, sim, tem algumas peculiaridades, em geral é a mesma forma de pedir, mas o Manuel vai dar algumas dicas sobre o trâmite, os pedidos, as comprovações para ter efetivação e agilizar essas análises, né? Em relação à DCTF, né, também a Receita é uma das principais declarações de controle do crédito tributário. Tem sido feito cruzamentos, a Receita dá o tratamento, cruzamento de informações, e a gente vai apresentar alguns alertas, né, para que vocês observem e evitem, né, que isso seja retido numa malha e venha ser selecionado com a fiscalização. Então vai ser feita uma abordagem desse aspecto do tratamento das DCTFs. E, por último, no segundo bloco, no segundo horário, o ERP vai dar alguns temas de atendimento, né? Não sei se vai chegar a abordar uma questões de parcelamento, pessoal. E a unificação de algumas questões do atendimento unificado e realizado pela Receita. Foram convidados os colegas da Procuradoria da Fazenda Nacional, mas hoje o procurador-chefe teve que se ausentar, a Mônica substituta também tem um evento de tarde, mas é possível que o Flávio, né, compareça aí no horário que está destinado ao atendimento. Tá? Um tema que foi pedido aqui para abordar sobre o tratamento de informações por parte da Receita Federal, esses cruzamentos, né?
Então, isso faz parte do trabalho que é de fiscalização, normalmente. Então, isso é no cotidiano, a Receita trabalha com as informações financeiras, a estruturação, as declarações, e isso é utilizado sim para cruzamentos massivos, né, que tem esses programas de autorregularização, os trabalhos de fiscalização e também para validar todo o trabalho, desde o tratamento das declarações de débitos, as compensações, restituição, né, as malhas da sua física, do ITR. Então, vocês que lidam com esses dados dos contribuintes podem atentar, porque a Receita dispõe, né, desse batimento e faz parte, sim. O que deve tomar um cuidado é a questão do que vocês informam, declaram, até onde vai a responsabilidade do contador, nessa omissão ou participação no preenchimento, nessas informações que são geradas, pode sim ter uma responsabilização pessoal, isso ocorre, né, do profissional. Esse ano a Receita deve fazer com os estados e municípios, continua fazendo batimento em relação ao Simples. Tem mais uma operação do Simples que vai ficar disponível no portal, com cruzamentos de dados do estado, do município, movimentações financeiras, mas é um programa também tem uma etapa que chama de autorregularização. Assim como os colegas do estado abordaram a concorrência leal, tem um batimento em relação ao Simples, dentro nacional, nas 3 esferas, e isso vai assinalar também no portal, vai emitir um alerta para quem acessar o PGDAS, para que se regularize quando tiver divergência em relação à receita, movimentação financeira e outros dados que são cruzados. Passada essa etapa, se não houver uma regularização, através de uma declaração retificadora, eles ficam marcados por uma programação de ação fiscal. Então, isso é em relação ao Simples. Quem deve soltar aí o programa do Simples até o final do ano, esse batimento. Sobre o atendimento, a Receita, vocês têm tido dificuldade esse ano. Esse ano a gente realmente está num ano difícil, atípico. Em São José, por questões orçamentárias, otimização de recursos, houve o fechamento da agência. Ela está a 7,5 km da sede da delegacia, uma agência lá que tem então 15 servidores, e realizava um atendimento ao público no turno da tarde, turno 3h30 de atendimento, e de manhã reservado para as outras atividades que são executadas numa agência, que é cobrança, tratamento dos processos, as baixas, as demandas. E visando utilizar esses recursos, né, que você tinha 2 unidades para ser mantida, um prédio, estrutura de administração, e também o nosso atendimento na delegacia, que, como vocês sabem, são 12 horas. A delegacia atende das 7 da manhã às 19 horas, 7 da noite. E esses servidores, a maioria estão localizados no centro de atendimento, vieram para o CAC, outros para a área de trabalhos internos, área de cobrança e restituição. Mas, infelizmente, vocês não sentiram essa melhoria, porque justamente passou por um período de mobilização de servidores. Esperamos em breve, está sendo resolvida essa questão, está tramitando aí as categorias, aí tramitando um projeto com o governo. E em breve, imagino que a gente comece a observar esse ganho, porque um atendimento de 3 horas, meio turno, por 12 horas, certamente vocês vão ter mais oportunidade de agendamento, atendimento presencial, né? E outro espaço que tem aí, que você explora muito, que economiza tempo e agiliza, é o autoatendimento aí, o portal ECAC, né, nos escritórios, vai abordar mais alguns assuntos que são lá disponíveis, né? Então isso aí tem a nossa capilaridade do atendimento das nossas unidades, de Florianópolis a UCAC e as nossas urgências, né? Então, voltando à questão de alguns alertas sobre a atividade fiscal, nós observamos há muito tempo aí que tem contribuintes que têm ofertado para escritórios, empresas, títulos públicos, precatórios, né?
E isso, às vezes, consulta um contador, um advogado, assessoria. Então, o que a gente tem que registrar é o seguinte: esses títulos públicos, eles só federal, só quando o governo não resgate, não efetua o pagamento no prazo acordado, não tem ocorrido. Aí a possibilidade que a lei prevê de utilizar para quitar tributo. Então, administrativamente, isso não ocorre, não é possível. E tem títulos aí, lá no período vamos dizer, do Império, que já estão prescritos, e o pessoal usa, né, tem esse crédito, né, uma ação, e o pessoal faz retificações de declarações, DCPF, GFIP, do Simples. Isso é cruzado, é selecionado, a Receita restabelece a exigência, tem multas, administrações isoladas e representação fiscal para fins penais. Então a gente pode muito cuidar, se surgir alguma dúvida, a Receita está lá para esclarecer, né, da procedência dessas utilizações. Então a gente espera, assim, a gente tem ações para visando combater essa parte legal. Assim, os títulos públicos, assim, e essas receitas, milagres existem, mas não em relação aos tributos. Nós temos a legislação, o tributo tem que ser pago, então qualquer compensação ou outra forma tem que estar prevista em lei, né? Então é um alerta que está fazendo, porque a gente detecta muito isso nas DCPFs, retificadoras, e geram aumentos em encargos para a empresa. O pessoal depois tem que tratar da recuperação, né, tratar esse passivo que foi gerado. Então é um alerta, a gente pede que fiquem atentos e, se precisar de orientação e esclarecimento, nós estamos lá para atender. Tá? Então, era isso. Mais algum ponto aí, os colegas contadores? Boa tarde, pessoal. Então, eu só queria acrescentar, além da palavra aí do delegado, que é um prazer nosso, né? Acredito que é a sexta edição, é isso, né, Angela? Então, todas as vezes que esse evento aconteceu, o SESCOM procura, né, a Receita, e eu sempre tenho atendido e sempre a gente tem participado. Desta vez aí, como vocês ouviram em nome dos colegas, né, nós coordenamos, fizemos 2 reuniões simples, né, mas assim para atender, né, o pedido realmente que veio para nós, por intermédio do Adriano, da Tereza. E depois daquela nossa reunião, nós nos reunimos e tratamos assim dos assuntos que foram solicitados, exatamente para atender. Isso no sentido assim de que no reconhecimento que a Receita tem, né, do trabalho de vocês. Eu sei muito bem porque eu não trabalhei no escritório de contabilidade, mas meus filhos trabalham e comentam e reclamam, né, que a atividade de vocês tem muita relação com os trabalhos, principalmente com o atendimento da Receita. Então, nessas ocasiões, assim, quando a gente é solicitado, nós sempre participamos e sempre vamos participar, porque no reconhecimento, né, de que a Receita Federal tem a competência de cobrar, né, de fiscalizar, mas sempre que é consultado também deve orientar as pessoas, no caso de vocês, os contadores. Então eu só queria fazer essa ressalva, né, que realmente é um prazer, né, uma satisfação nossa, dos colegas da fiscalização, os auditores da Receita Federal estarem participando. Isso aí traz para a gente assim, um conforto que a gente está contribuindo, né, para atender os pedidos e principalmente o esclarecimento de algumas dúvidas de vocês. É isso. Obrigado. Era isso, né? Confirmando aí, né, reiterando que a Receita realmente considera os contadores como um parceiro institucional e a satisfação mesmo a gente está aqui contribuindo. Tanto é que está a nossa equipe aqui, a Regina, o chefe da SECAR, que é a nossa arrecadação, o Douglas, que já foi apresentado na área de restituição e compensação, atendimento, o Paulo, que cuida da cobrança especialmente dessas declarações de débitos. Então, a gente esperamos uma boa tarde aí, que a gente troque ideias, passe as informações, esclarecimentos e possa contribuir para o trabalho de vocês. Uma boa tarde a todos.
O Maneco não quer começar, né? Não, a proposta, mas tem a proposta aí. A proposta? Se for possível, eu vou apresentar primeiro, tratarmos sobre a restituição primeiro, depois o Tanaga, o assunto do Tanaga vai demorar um tempo maior, você poderia começar com a restituição. Guardei a 7 chaves. Sigilo, né? Sigilo do editor, sigilo. Não, tá bom. Faz só usa o microfone ali. Boa tarde a todos. Eu cumprimento inicialmente os organizadores do evento, em especial o Adriano, que tem prazer de ser meu filho, né? E um carinhoso cumprimento a cada um de vocês. Né? Eu fui convidado, eu também agradeço ao Douglas por ter confiado em mim essa tarefa de falar alguma coisa sobre contribuição previdenciária. Não propriamente sobre contribuição, mas sim sobre pedidos de restituição de contribuição previdenciária. Né? Eu confesso para vocês que para a turma aqui, essa turma aqui, eu custo acreditar que no final do meu tempo eu consiga acrescentar algum conhecimento novo a vocês sobre o assunto da restituição previdenciária, que praticamente, não vou dizer que seja o dia todo de vocês, mas boa parte do tempo de vocês tratam disso lá, né? Então, com certeza, em alguns pontos da restituição de contribuição previdenciária, o papel deveria ser trocado, porque com certeza alguns de vocês sabem mais do que eu. Né? Então é o seguinte, vamos tentar ser assim, o mais preciso possível, mais rápido, porque o tempo também é curto. Né? A restituição previdenciária, o crédito previdenciário, seja ele de uma contribuição indevida, uma retenção da 9.711, ou o salário maternidade pago à empregada e que não tem como compensar, né? Se tiver como compensar, aí contador e empresário dizem qual é a melhor situação. Ou compensam, né? Compensam, e essa compensação é como se começasse a receber a partir do mês seguinte, né? Fazendo se a opção for pela compensação, ou fazer um pedido à Receita Federal e aguardar o prazo para que esse processo seja analisado e tenha um desfecho. Tá? Hoje, todos vocês sabem, talvez até melhor do que eu, todos os pedidos de restituição de contribuição previdenciária são feitos através do programa PRDCOMP. Com raríssimas exceções, se utiliza meio papel. Eu lembro aqui de 2 casos em que não pode ser feito através do PRDCOMP. Talvez vocês conheçam outros. Eu lembro da situação em que a empresa é tomadora de serviço, né? E ao recolher, efetuou a retenção dos 11%, e ao recolher aquela retenção, o fez em duplicidade ou num valor maior. E aí, nesse caso, não há como fazer o pedido através do PRDCOMP, tem que ser meio papel. Né? E já aproveitando o espaço, nesse caso, já tem que estar munido de uma autorização da empresa prestadora de serviço. Né? Isso, normalmente as pessoas do escritório, a pessoa do escritório chega lá e faz um pedido, leva uma porção de papel muitas vezes e esquece o fundamental. Isso é fundamental, essa autorização da empresa prestadora, autorizando a Receita Federal a devolver à empresa X aquele valor que foi recolhido indevidamente no seu nome. Tá? Esse é
exemplos que não pode ser utilizado o PER. Outro é o parcelamento. Recolheu 2 vezes a guia de parcelamento do Código 4308. O pedido de restituição precisa ser feito no meio papel. Não há como, o PER ainda não está preparado para atender isso aí, tá bom? Gente, você fique à vontade para interromper a hora que precisar. Né? Nosso assunto é um assunto relativamente simples, né? Então estejam à vontade para interromper a hora que precisar, tá bom? Bom, antes de falar essa instituição propriamente dita, da pessoa jurídica, é comum nos escritórios de contabilidade aparecerem alguém, pessoas físicas, pedindo para que vocês enviem os PER de contas para a Receita Federal. Eu sei que isso é uma situação, em alguns casos, até constrangedora para vocês, dada a importância que as pessoas estão pedindo de volta. Se for cobrar alguma coisa daquele serviço, a pessoa acaba não levando nada, porque são valores irrisórios, são valores pequenos. Tá? Nós temos os casos da pessoa física. Tá? Depois eu vou distribuir uma folha dessa aqui para cada um de vocês, e aqui consta o que a documentação exigida. Tá? Com relação à documentação exigida, nós precisamos deixar claro uma coisa. A Constituição Normativa 1300, e no artigo 76, que foi alterado agora recentemente pela Constituição Normativa 1661, de 29 do mês passado, ela concede ao auditor fiscal o direito de exigir os documentos comprobatórios do que ele achar conveniente. Né? Vocês pegarem lá, diz o seguinte: o auditor responsável pelo reconhecimento do crédito poderá condicionar o reconhecimento do direito à apresentação de alguns documentos. E aí varia de auditor para auditor. O que eu vou passar para vocês depois são os documentos que eu exijo. Isso não garante que amanhã depois um outro auditor, que ainda ele trabalhando do meu lado, vai exigir os mesmos documentos, ele pode exigir outros. Né? Eu tenho como hábito o seguinte: eu confio nas informações do sistema. Então, se eu identifico a informação dentro do sistema, para que eu preciso de papel? Eu não exijo papel nessa situação. Isso não quer dizer que outro auditor possa pensar um pouco diferente. Então, eu preciso abastecer. Então, gente, cada pessoa física que procura os escritórios para enviar o PER. Nós temos aquele contribuinte, pessoa física que recolheu em duplicidade, foi no banco ao quitar uma guia e quitou 2 vezes. Então, duplicidade. Não é requinha, valores pequenos. Aí, hoje, tudo tem que ser via PER de compra, nesses casos. Então, precisa de algum documento? Não precisa de documento nenhum, porque eu chego no sistema, eu abro o sistema e eu identifico com clareza o pagamento em duplicidade lá. E me parece que seria uma incoerência pedir papel se eu estou vendo no sistema, certo? Temos a situação dos pagamentos não aceitos pelo INSS. Tá? Muitas vezes a pessoa tem um tempo que não contribuiu durante a vida, uns anos atrás, e ele vai no INSS, e o INSS, alguém da agência do INSS diz: não, se o senhor recolher esse atrasado, o senhor se aposenta.
E as pessoas, aí o cidadão corre atrás do dinheiro, arruma dinheiro emprestado onde puder, reúne a parentagem toda e vai lá e liquida aquelas guias. Bom, agora vou me aposentar. Chega na agência, aí o outro cidadão vai atender, não, você não podia recolher isso. Não tem direito a recolher isso aí. E agora? E agora? Né? Só um jeito de pedir de volta e esperar que a Receita gentilmente derruba aquele dinheiro que ele está com a corda no pescoço. Fazer o quê, né? Então, nesse caso, também não precisa fazer documento nenhum, mas não precisa enviar documento nenhum e ninguém vai pedir documento também na Receita. Mas, em alguns casos, eu pergunto ao INSS, quer dizer, a Receita pergunta ao INSS, se de fato aquela contribuição não vai ser utilizada para nenhum benefício amanhã depois, porque de repente eu devolvo o dinheiro hoje, amanhã eu não, mas agora foi falta, agora precisava do benefício, da contribuição. Então, esses cuidados, eu que sou oriundo da Previdência, tenho. Isso não quer dizer que outros que não são vão ter também essa preocupação. Tá? Mas em documento não se exige nada, nem do contribuinte, nem de quem enviou o pé. Outra situação comum é essa não tem benefício. Na perícia, o médico da perícia concedeu um benefício de 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e ele não sabe que durante aquele tempo não precisa contribuir. Ele vai contribuir. Todo mês aquele cinquentinha, não tira do salário mínimo, todo mês vai lá e recolhe. Aí no final com R$1.000, e agora? Aí alguém diz, não precisava só recolher. Aí ele procura um contador, né, angustiado, para fazer esse dizendo daquilo lá. Se o contador cobrar 500 por aquele serviço, só sobra 500 para ele. Então, complicado. Mas não se exige documento nenhum, né? Uma situação já um pouquinho com uma certa particularidade é a empregada doméstica. O cidadão tem uma empregada doméstica e todo mês ele contribui. Não desconta da empregada, ou ele paga a parte toda, né? É empregada de benefício. E ele também não sabe, continua pagando. Passados 5, 6 meses, alguém diz, não, você não precisa ter pago isso aí. E aí vem pedir restituição, pede no nome dele, né? O CPF dele, a conta bancária dele, e indica o NIT da empregada. Como esse recolhimento, isso pode ser tudo via pé, vocês não tem problema nisso, é via pé. Agora, lembra o seguinte, se fizerem um pé nessa situação, se precavenha guardando uma autorização da empregada. Porque a empregada tem que autorizar a Receita Federal a restituir para o cidadão ou ao patrão dela aquele valorzinho que caiu na conta corrente dela. Né? É como se eu fosse no banco para fazer um depósito na minha conta e por acaso me enganei na conta da Regina. O gerente do banco, a meu pedido, não vai transferir da conta da Regina para o meu, para a minha conta, sem que a Regina autorize. Né? E assim acontece com os recolhimentos do contribuinte individual. Aí ele tem que autorizar. Então essa declaração é bom, quando sempre que fizermos um termo desse aí, não vai ser preciso mandar, não tem como mandar isso para a Receita Federal, tem que aguardar que o auditor, ao analisar aquilo, vai pedir essa autorização. Né? E às vezes, quando acontece isso, a empregada está longe, não tem mais como pegar essa autorização, aí complica. Então é melhor orientar o patrão para que ele fique guarda essa declaração. Bom, agora vamos entrar então na pessoa física, a pessoa jurídica. Nós temos aí duas situações. Primeiro, a contribuição previdenciária indevida ou a maior. Indevida ou a maior. Vocês, ou as pessoas que trabalham com vocês, conhecem muito, talvez melhor do que eu, o preenchimento dos PER. A opção certa para ver o tipo de PER que nós vamos encaminhar. Se é retenção da 9711, eu tenho que preencher o PER informando que é a retenção da 9711.
Lá dentro o sistema vai me exigir algumas informações relativas a essa retenção, como o CNPJ do tomador, né? A nota fiscal, a guia e por aí afora. Então, eu entrando na primeira janela, entrando na janela certa, na segunda janela ou na terceira por aí afora, eu vou ter as informações que o sistema vai me pedir. Se eu entrar por uma janela que não era a janela correta, na tela seguinte ele vai me pedir informações que eu não tenho. Então, esse cuidado, quem preenche o pé sabe o que tem que fazer, né? No caso da contribuição indevida ou a maior, que é aquela que o empresário recolheu 2 vezes, ou foi feito para ele uma guia maior do que declarado na GFIP, como falei no início, se a decisão for pelo pedido de restituição, que pode muito bem ser decidido pela compensação. Aí compensa em GFIP e não se conversa mais a respeito disso. Recomendo que, se a opção for pela compensação, então que deixe, né, alguma coisa registrada em algum lugar, porque a empresa muda de escritório, o empregado troca de emprego, e daqui a 2, 3 anos a Receita pode perguntar sobre aquela compensação, e aí, bom, e agora? Vamos correr atrás para localizar aquilo, saber do que se tratava. Então é bom sempre deixar um registro, né? Como se fosse um documento contábil, sei lá, uma operação bancária. Com relação ainda, voltando à pessoa física, tem uma situação que também as pessoas procuram o escritório, e aí é uma coisa mais complexa até, que é a lei do teto. Aquele cidadão que trabalha em 1 ou 2 ou 3, ou às vezes até mais fontes, todas elas retêm a contribuição, e a soma dessas contribuições ultrapassa o teto. Ele procura um escritório de contabilidade para que faça o SPER. Aí ele leva lá os contra-cheques, leva uma opção de papel. E aí o contador lá tem que faz, né, preenche corretamente, a gente tem percebido isso. Aí quando a gente vai baixar aquilo para tratar manualmente, né, quer dizer, eu vou analisar o pedido, aqueles pedidos, para ver se realmente procede, aí eu vou pedir uma declaração, quer dizer, a fonte pagadora, 1 ou 2, ou quantas forem, tem que fornecer uma declaração para o interessado de que ele era funcionário lá e que descontou daqueles valores, que recolheu, que não compensou. É uma declaração que você já conhece tanto quanto eu. Tá? Então, no caso dessa pessoa física que procura um escritório para fazer esse tipo de serviço, não custa vocês orientar a que ele faça isso. Ele corra atrás dessas declarações e segure. Né? Porque mais dia, menos dias, alguém da Receita vai pedir essas declarações. E se passar muito tempo, fica difícil. Tem empresa até que fecha, às vezes. Essa informação é bom que vocês passem para as pessoas que procuram os escritórios. Vamos deixar a retenção da 9711 por último. Né? Tem alguns detalhezinhos. E do reembolso. Reembolso salário família e salário maternidade. Hoje, tudo, por enquanto, está sendo feito tudo em meio manual. A lógica do PR de compra é tratar os pedidos de forma automática. Os previdenciários, por enquanto, não tem nada automático. Né? Tem a perspectiva de que logo saia algum módulo tratando automático, isso que hoje a gente faz manual. Né? Então, hoje a análise manual, eu quando baixo um PER de reembolso salário família, salário maternidade, eu exijo que me apresente a certidão do nascimento da criança. É o documento comprobatório
do direito daquele reembolso. Vocês entram no sistema hoje e mandam para a Receita um PER, ou 2 ou 3, de salário maternidade, então guarde a certidão de nascimento, porque, como eu digo, mais dia menos dias alguém vai pedir aquela certidão. E a empregada pode ter sido demitida e já foi embora, e aí fica difícil. Não é? Bom, agora temos os pedidos de restituição de saldo de retenções não compensadas. Né? Vocês sabem melhor do que eu que as empresas prestadoras de serviços emitem uma nota fiscal, destacam os 11%, o tomador retém esses 11% e recolhe no CNPJ da prestadora. E essa prestadora a cada mês faz uma espécie de um encontro de contas, né? O valor da contribuição do mês e o que foi retido, que ela sofreu de retenção. Se a contribuição for maior do que ela foi as retenções, ela precisa recolher, precisa complementar. Se não, ela armazena um saldo de restituição para o mês seguinte, de retenção. Um saldo de retenção para os meses seguintes. A mesma situação. A decisão pode ser pela compensação no mês subsequente ou fazer um PER e enviar para a Receita Federal e esperar que a Receita Federal analise aqueles pedidos. Né? Eu tenho observado que as pessoas esperam um ano e meio para depois fazer, aí faz uma fileira de PER, já que é um por mês. Eu recomendo que, se a decisão for pelo pedido de restituição, apurou um saldo credor em um determinado mês, faça um PER de compra e mande. No mês seguinte, apurou outro saldo, faça um PER e mande. Porque a hora que a Receita for analisar aquilo, analisa tudo. Né? Não vai analisar o em fevereiro do ano passado e deixar os que entraram esse ano. Não, pega e já analisa, já faz uma análise toda. Então, essa é uma recomendação. Apurou crédito, faça o PER e mande. Tá bom? O que é que nós vamos exigir de documentos? A hora que a gente for analisar o pedido, nós precisamos saber que tipo de empresa é, o que é que ela faz e como faz, né? Qual a forma que ela presta o serviço, para que a gente tenha uma noção da folha de salário que ela precisa ter, né? Dependendo da forma de atuação da empresa, a folha de salário não pode estar muito distante de 40%. Aí a gente abre a GFIP e não chega aos 20%. Aí isso, o auditor tem que correr atrás de informações, porque ele precisa estar seguro de que para reconhecer o direito daquela restituição, ele precisa estar seguro de que o caminho está certo. Tá? Então, a primeira coisa que se pede, o contrato social da empresa e alterações, pode ser a última, ou de repente pode pedir todas as alterações, os contratos de serviço, né? Pode pedir 1, 2 e pode ir alargando esse leque de pedidos. Hoje pede 1, 2, amanhã ele pode pedir mais 2, porque ele precisa se convencer de que aquela folha de salário está compatível. Notas fiscais, né? 1, 2, 10, e a gente vai pedindo até se convencer de que realmente aquele serviço, aí para identificar exatamente o tipo de serviço, e aí então situar a folha de pagamento dentro do faturamento da empresa. Né? Se mesmo assim, com esses documentos ainda não se conseguir ter uma noção exata do trabalho que a empresa presta, da forma que ela presta, se ela utiliza algum equipamento, se ela fornece material, aí a gente tem que alastrar esse leque de pedidos. Né? Aí podemos pedir outros documentos.
dependendo do caso. Pessoal, com relação à restituição, é mais ou menos isso que eu entendi que precisaria conversar com vocês. Eu estou à disposição, acho que ainda tem mais algum tempinho, não? Se alguém... A nomenclatura do perde ponto traz as palavras restituição, reembolso e ressarcimento. Qual a diferença entre os dois? No caso da presidência, se for restituição, é restituição. Reembolso é salário de maternidade. Ressarcimento é alguma coisa com... bem, né? Pode. Esses três tipos, né? A restituição, para a gente raciocinar melhor, regra geral, é o pagamento indevido a maior. Então, o contribuinte fez um recolhimento a maior. Devia pagar 100, pagou 200, por exemplo. O ressarcimento é crédito contábil, é crédito escritural. PIS, COFINS e IPI. São tributos não cumulativos. O que se paga se abate do que se pagou antes. O que se paga naquele momento na cadeia se abate do que se pagou antes. Esse saldo pode ser ressarcido, não um pagamento por DARF, por exemplo, por GPS, caso previdenciário. E o reembolso, na realidade, o reembolso é um reembolso de um benefício que o Manuel colocou: salário família, salário maternidade. Na realidade, é um benefício que a Previdência paga, que o patrão, no caso, ele faz o adiantamento, e como ele pagou, na realidade era a Previdência que era para pagar, ele se reembolsa disso. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho alguns clientes que são de empresas que fizeram parcelamentos de impostos. Aí, quando o funcionário foi fazer a declaração do imposto de renda, não houve a restituição do valor pago. Eu entrei em contato com a Receita, mesmo os valores parcelados, a Receita só iria liberar o lote de restituição a partir do ano que vem. Tem alguma previsão? Ou realmente é isso mesmo? Mas essa pergunta eu vou passar adiante, passar do tempo. Tá, repete, por favor. Eu tenho duas empresas que elas não pagaram imposto de renda dos funcionários nem impostos federais. Pessoa física, não fez. Não, a pessoa jurídica não fez o pagamento de nenhum imposto, inclusive do imposto de renda da pessoa física, né, dos funcionários. Eles fizeram parcelamento. Todos os funcionários fizeram a declaração de imposto de renda, tinham valores a ser restituídos. Só que eles não podem ser restituídos, é o que a Receita me informou, porque o parcelamento, mesmo consolidado, tem que esperar virar 2017 para eles poderem ser restituídos desse valor. Eu tenho pessoas que têm para receber em torno de R$5.000 de restituição e está tudo trancado por causa desse parcelamento. Mas até o Paulo e a pessoa da área de pessoa física, o usamento desse adjetivo. O que acontece nessa situação que está falando é que existe o sistema malha difidável. Ou seja, quando o contribuinte apresenta a DIRF e não paga, não é que ele tenha parcelado o quê? Não paga, vai cair uma malha. Nessa malha, dentro do cronograma, sempre leva alguns meses para o quê? O contribuinte ser intimado a prestar esclarecimento relativo a essa divergência entre o valor declarado na DIRF e recolhido em DARF. No caso presente, ele fez parcelamento, ele vem e diz, apresenta lá um requerimento dizendo que ele parcelou. No caso, é entrado no sistema que já está apto a ser trabalhado e colocar essa observação de parcelado. Automaticamente é liberado as restituições. No caso que está falando de 2016, ano calendário de 2015, já está o sistema sendo apto a ser trabalhado. Mas agora, se eu... Isso aí é a partir de agosto. Então, antes
estava trancado, estava demorando realmente, mas já foi... Porque são duas empresas que têm parcelamento e eu tenho quase 20 clientes com restituição que estão bloqueados. Perfeitamente. Eu sei que já, eu estava com vários contribuintes lá retidos e... Já. Isso aí é a observação, né? Obrigada. Então, gente, mais uma pergunta sobre pedido de restituição, contribuição previdenciária ou de reembolso? Eu tenho uma empresa que ela tem um parcelamento de refis, né, previdenciário, e ela pagou a iniquicidade do parcelamento. Isso é passível de compensamento do parcelamento ou só restituição? Nesse caso, eu vou pedir a colaboração do pessoal do parcelamento. Crédito Não, crédito parcelamento. Aí nesse caso não é como conversar. Não é possível. Crédito parcelamento não é possível de compensação. Só restituição? Só restituição. É porque a providência... Parcelamento vai matar o Vai lá, vai apresentar o telefone, você diz. Não, quero saber se eu tenho que fazer algum processo, que falou em duplicidade a parcela. Se eu tenho que fazer algum processo para poder abater as próximas... Amortizar o próprio parcelamento. Ou é automático? Se amortizar pode, não pode transmitir uma declaração de compensação para compensar contra o tributo, aí não. Mas eu não preciso fazer, se eu quiser amortizar, não preciso fazer processo nenhum. A parcela que pagar maior do parcelamento, ele amortiza sempre as últimas. Ele aloca. Tem como você consultar dentro do O parcelamento ele amortiza para a parcela corrente, se tiver um saldo, um pagamento maior, ele vai amortizar das últimas. É isso, né, correto? Então, não se preocupe que o sistema vai sobra de pagamento, ele pagou, devia 1.000, paguei 2.000. Ele vai amortizar a parcela do mês, aquele saldo ele vai amortizar das outras, vai aproveitar, não precisa pedir compensação. Agora, o pagamento maior, depois de encerrar um parcelamento, aí só pedir de restituição. Mas se você durante o parcelamento, você pagou a maior, vai ser aproveitado automaticamente o precedente para amortizando das últimas. Agora, só aproveitando o gancho da colega ali, mas se tiver em aberto se tiver em aberto alguma parcela do parcelamento e precisar de uma CND, não leva. Porque só vai amortizar as últimas, né? Ele amortiza os resíduos e depois o parcelamento, a parcela paga a maior, ela vai matar primeiro o que está em aberto, tá? O pagamento tem resíduos das parcelas anteriores, e aí o que for saldo a maior, realmente, do compensado que está para trás, vai matar as últimas parcelas de trás para frente. Havendo revisão do parcelamento, reduzindo o valor das parcelas, foi pago a maior só através de pedido de restituição, tá? Não é possível fazer a compensação desses valores pagos a maior com outros débitos. Mais alguma dúvida? Se ninguém tem nenhuma dúvida, eu agradeço imensamente a oportunidade de poder conversar com vocês a respeito de contribuição previdenciária, né? Desculpe se não era a expectativa não foi atendida, né? Mas eu fiquei muito agradecido pelo convite e muito honrado mesmo de poder conversar com vocês. Estou à disposição na Receita Federal para atendê-los da melhor forma possível. Muito obrigado. Colegas, agora seguem nossos colegas da Receita, e agora vamos a uma outra cerimônia, aí, um evento comemorativo dia do servidor público. Então, temos algumas premiações lá e uma cerimônia lá junto com os colegas da Procuradoria. Né? E o professor Tanaka aí, professor, auditor e atleta. Oi? Ah, sim. Vocês têm 1º de maio, a gente também é solidário, acompanha vocês, dia 1º de maio. E no dia 28 de outubro é o dia do servidor público federal, estadual, federal, falta tudo. É um feriado, tá fechado. Tá bom?
Um abraço a todos e até o próximo encontro. Até às 3. Não, joga em 15 minutos. Até 3 e 15. Bom, pessoal, boa tarde então. Para quem não conhece, sou Eduardo Tanaka, sou editor da Receita e estou dentro do projeto de social. Participo nacionalmente, sou coordenador nacional do E-Social para os órgãos públicos, né? E eu vim conversar com vocês aí, né? Eu tenho mais ou menos meia hora para a gente falar um pouquinho sobre E-Social, tá? Alguns de vocês já assistiram a minha palestra no ano passado, vou falar algumas mudanças que nós tivemos, alguns de vocês me acompanham aí pelo YouTube, né? Nós temos as aulas disponibilizadas também no YouTube, tá? E, então, assim, a parte inicial, acho que todo mundo já sabe que é social. Basicamente, resumindo, ele vai substituir o quê? Informações importantes, né, que são prestadas repetidas vezes, né, como por exemplo o caso do salário, tem que prestar informação aqui na GFIP, tem que prestar informação na DIF, tem que prestar informação na RAS, né, e a gente quando faz uma fiscalização previdenciária, o que acontece? Eu abro as informações de GFIP, abro a informação de DIF, peço folha de pagamento para o contribuinte, pego informação de RAS e aí eu tento fazer o batimento ali no sistema que nós temos interno da Receita. Vocês acham que os valores, eles batem certinho o salário? Deveria bater, mas não bate. Né? Por quê? Porque o contribuinte quer sonegar? Não, pela própria dificuldade e complexidade de você ter que informar diversas vezes, repetidas vezes, momentos distintos, né, a mesma informação. Então, o E-Social, um dos propósitos, ele nasceu na Receita com um projeto de folha digital, né, que é unificar
todas as informações que a gente presta repetidas vezes, né? Bom, então, como princípio nós temos aqui, né, então racionalizar, simplificar o cumprimento de obrigações, né, eliminar a redundância, também aprimorar a qualidade de informações que o Estado tem. Né? A GFIP ela foi boa enquanto durou. Né? A GFIP ela foi um instrumento importante até hoje para a gente, só que ela tem muitas... a gente no dia a dia da Receita, na fiscalização, né, tem muitas informações que a gente tem que sair a campo para buscar essas informações para poder cruzar. Né? Com o E-Social vai facilitar a qualidade, né, e acompanhamento e controle que a Receita tem sobre os contribuintes. Né? E também, os princípios mais importantes, né, é viabilizar a garantia dos direitos previdenciários. Né? Por quê? Hoje, se eu colocar ali na GFIP, ali, eu já vi isso acontecer, né, o empregador me entregou uma GFIP ali com o mesmo NIT para todos os empregados que ele tinha. Dá para fazer isso? Dá, né? A GFIP aceita tudo, né? Qualquer coisa. Né? Já com o E-Social, não. Ele vai ter que estar elado ali o quê? O número CPF com o número do INSS, com o NIT. Se não tiver certinho o joinha, o que acontece? Não vai passar, você não consegue nem cadastrar o trabalhador. Né? De modo que quando o trabalhador chegar... Melhorou assim? Não, né? De modo que quando o trabalhador chegar à agência do INSS, ele tem certeza de que aqueles dados que ele tem, aqueles dados do trabalho dele, a vigência do social, eles estarão ali na base de dados do INSS. Né? Porque hoje acontece falhas na GFIP, acontece falhas na entrega da GFIP, acontece falhas na informação da GFIP. Né? E isso o E-Social não vai deixar passar. Tá? Bom, e uma das premissas do E-Social é a construção coletiva e gestão compartilhada. Né? Então, obviamente, a Receita Federal, sentindo a necessidade de construir esse sistema, né, chamou, e hoje faz parte, não somente da Receita, como a Caixa Econômica, inclusive o Maurício da Caixa está aí, o Maurício, eu não Maurício, qualquer dúvida sobre Caixa Econômica, só pergunta ao Maurício. O senhor já me viu terça-feira. Quem não veio ontem, ele deu a palestra da Caixa, ele faz parte da nossa equipe aí do E-Social, né? O INSS, obviamente, tem interesse sobre as informações trabalhistas, o Ministério do Trabalho e Emprego, né? E hoje, o antigo Ministério da Previdência Social, que não existe mais, né? Hoje os colegas do MPS que trabalham com a gente no E-Social estão na Secretaria de Políticas Previdenciárias do Ministério da Fazenda. Além desses entes participantes, né, quem participa da construção do E-Social são vocês contadores, que são representados pelos conselhos, pelos sindicatos, no GT Confederativo. Então, os contadores, obviamente, eles têm voz dentro do sistema social. Né? Os contadores, os empregadores, tá? Diversas representantes da sociedade civil fazem parte também da construção do social. Bom, o cronograma vocês já devem ter visto. Né? O cronograma saiu agora no final de agosto, né? Tem que sair no final de agosto, porque dia 1º já começar o E-Social para as empresas com faturamento superior a 58 milhões, né? Então a gente foi colocar dia 31 de agosto pelo Comitê Diretivo esse cronograma que colocou para 1º de janeiro de 2018 as empresas com faturamento superior a 78 milhões. E as demais a 1º de julho de 2018. Então as empresas respiraram aliviadas, porque elas falaram, agora nós temos bastante tempo, né, para a gente se preparar para o social. Obviamente não tem tanto tempo assim. 2018 é logo aí, daqui a um ano praticamente. Então as empresas, nós estamos alertando as empresas, alertando os órgãos públicos, da necessidade deles começarem a se preocupar, começarem a se preparar para a Folha Social entrar dia 1º de janeiro de 2018. Algumas perguntas que eu recebo, principalmente de órgãos públicos, que não está aqui previsto, os órgãos públicos eles vão entrar dia 1º de julho de 2018 também. Tá?
Outro detalhe é que a parte de informação de segurança e saúde do trabalhador, ela vai entrar 6 meses depois. Então, para essas empresas aqui, o faturamento superior a 78 milhões, a parte de saúde e segurança do trabalhador, SST, vai entrar lá para julho, dia 1º de julho. E para as demais empresas, a parte de SST vai entrar dia 1º de janeiro de 2019. Já vista como publicidade também, que o comitê gestor, o comitê confederativo também achou por bem, né, prorrogar esse prazo, né, para que as empresas se acostumem aí com aquelas informações de SST. Bom, temos também agora, em 1º de julho de 2017, será disponibilizar aos empregadores e contribuintes ambiente de produção restrito com vista ao aperfeiçoamento do sistema. O pessoal tem perguntado o que é isso, né? Bom, a princípio, nós temos empresas piloto e também alguns órgãos que também são pilotos. A eles ia ser concedido o acesso à rede social para que testassem, para que nos reportassem os problemas e eventuais aperfeiçoamentos. Mas na última vez que eu estive lá no CERP, 2 semanas atrás, aliás, semana passada, eu estava lá no CERP, lá em Belo Horizonte, onde é desenvolvido a rede social, a gente chegou à conclusão de que vai ser disponibilizado a todas as empresas. Então, todas as empresas que quiserem enviar eventos para testar vão poder fazer esse envio, tá? Só que vai ser, assim, vai ser limitado a um determinado número de eventos. Às vezes a Petrobras quer mandar a folha inteira dela com milhares de empregados, não vai dar. Ela vai estar limitada a um determinado número de eventos, realmente, que é para testar a funcionalidade. Tá? Então isso aqui está previsto em 1º de julho de 2017. Para a minha empresa, a empresa pequeno porte, um MEI, segurança especial, produtor rural pessoal, ainda não foi colocado uma nova data, né? A gente entende, eu entendo que também ele vai sair lá no meados de julho de 2018, mas ainda não tem uma nova data, né? Vai ser posto mais tarde, posteriormente, né? Bom, e o funcionamento do social, deixa eu passar aqui o próximo aqui, fica mais fácil aqui você entender como é hoje, né? Hoje você tem a GFIP, que é feita pelo CEFIP, né? As informações são enviadas pelo CEFIP, mas antes de você enviar as informações, você tem que abastecer sua folha. Abastecendo a folha, você abastece o CEFIP. Depois que aquilo está pronto, você manda o arquivo inteiro, como se estivesse construindo uma parede, colocando tijolo por tijolo, e aí, em dado momento, eu mando a parede inteira, né? No caso do e-social, não vai ter a parte do PGD, Programa Gerador de Declaração. Não haverá Programa Gerador de Declaração. Olha, se você quer água pura, tu vai à fonte, não é verdade? Olha que está lá todos os geradores de contribuição previdenciária, onde está lá rubrica por rubrica, explicadinho, qual que é o valor do salário, o que ele recebeu, o que foi descontado, o que o empregador considerou salário de contribuição ou não. Está onde? Na folha de pagamento. O sonho do consumo da Receita Federal é ter essas informações aqui, né, online da folha de pagamento, né? E todos os empregadores do Brasil, é isso que vai acontecer. É a sua folha de pagamento, adaptada, obviamente, para o social, que a folha que vocês trabalham hoje, né, que as empresas software estão adaptando, é que vão gerar os arquivos que vai cair, que vai, né, alimentar o social. E com a diferença que você não precisa fazer a folha inteira, você pode ir mandando os arquivos separadamente, tijolos por tijolos ali. Se eu tenho um problema na GFIP, eu tenho que fazer toda a GFIP de novo, não tenho? O social não, é só corrigir o tijolinho ali, que deu problema. O evento de salário, por exemplo, deu problema. Né? Então você vai poder enviar tijolo por tijolo. E cada vez que eu envio um arquivo, existirá também um arquivo de retorno. Tá? E outro detalhe também é que a GFIP hoje só vai, ela não volta. No caso do e-social, você manda as informações para o e-social, as informações ficam lá. Qualquer momento que a empresa precisar dessas informações, ela pode resgatar. Imagina que deu um problema no
computador, pegou um vírus, né? E você perdeu um monte de folha de pagamento. O que acontece? A qualquer momento você pode pegar lá no rede social e resgatar, que a gente vai chamar de rede social BX, da mesma forma que existe Receita Net BX, né? Existirá também a social BX, tá? Tudo bem, aí você vai falar, pô, mas então todos os empregadores vão ter que ter o sistema de folha. E aqueles pequenos empregadores vão ter que comprar sistema de folha também? Nesse caso, não. Nesse caso, os pequenos empregadores, como acontece hoje com o empregador doméstico, né, ele pode fazer via portal. Então, nós temos duas formas de enviar informações. Ou via web service, que é aquele que eu mostrei para vocês, de folha de pagamento, da folha adaptada, que é chamado via web service, ou via portal, que é através do seu computador mesmo, como vocês estão acostumados a enviar as informações do empregador doméstico. Ah, Tanaka, quando que a gente vai poder enviar as informações do empregador doméstico através do nosso sistema de folha? Quando estiver pronto o web service. Eu acho que só a partir de janeiro de 2018 que a gente vai conseguir viabilizar que vocês possam informar através do seu sistema de folha, os empregadores domésticos, os empregados domésticos. Tá? Então, por enquanto, é só via portalzinho mesmo. Tá? O portal, ele vai servir para as empresas e para vocês também como solução de contingência. Né? Uma Petrobras poderia transmitir todas as informações do portal? Poderia. Só que os caras iam sofrer pra caramba para ficar transmitindo informação por informação. Né? Então, imagina uma situação de uma empresa, quebrou o computador, precisa informar, precisa transmitir aquela informação, ele pode usar o portalzinho dele. Entrar lá em qualquer web da esquina e manda através do computador. Inclusive, nós estamos testando agora o empregador doméstico a função celular. O empregador doméstico poder enviar o celular, tá, essas informações. Beleza. Da mesma forma, vai ser também com o produtor rural, pessoa física, vai ser com segurado especial, né, com um MEI, um pequeno produtor, tá bom? Então, para o portal web, para as empresas, vai ser uma solução de contingência. Ou alguma informação que não está no sistema de folha dele. De repente, tem uma informação específica de segurança do trabalhador, de saúde do trabalhador, que não está no sistema de folha. Beleza, ele pode utilizar o portal para fazer essa transmissão. Tá? E, no modo simplificado, além do empregador doméstico, essas pessoas aqui que vão ter acesso ao e-social. Beleza, então, aqui é a estrutura. Você transmitiu as informações, vai para esse ambiente do e-social, beleza? E aqui eu aproveito para falar alguns detalhes. Bom, as informações que estão no e-social, quando você fecha a folha, você não cumpriu a sua obrigação ainda. Né? Bom, no caso da GFIP, quando você entrega a GFIP, aquilo lá serve como confissão de dívida. Certo? Está constituído o crédito tributário ali, entregou a GFIP, está ali o crédito tributário constituído. Agora, quando você fechou a folha no e-social, ainda não está constituído o crédito tributário. Você vai ser direcionado para o ambiente de Receita Federal, e lá no ambiente de Receita Federal haverá lá DCTF, que alguns chamam de DCTF Web, ou DCTF Previdenciária. As informações elas vão ser abastecidas no DCTF Previdenciário, DCTF Web, e a partir disso você dá o OK. Quando você aperta o botão confirma ali, aí sim é como se você estivesse, né, entregando a sua declaração, né, como se estivesse entregando a sua GFIP hoje. Tá? Aí você está confessando a dívida. A partir do momento que você fecha o DCTF, como falei para você, o DCTF vai ser abastecido de forma automática. Aí você pode gerar o DARF, não vai ser mais GPS, é somente DARF, né? E depois tem algumas peculiaridades que eu posso falar, se der tempo, sobre o DARF, né? Sobre o recolhimento, porque hoje, por exemplo, quando você faz recolhimento de empresa tomadora de serviço, empresa que toma serviço de segurança, de limpeza, que faz retenção de 11%, tem que fazer uma GPS para cada prestador, não tem? Nesse caso do e-social, não. Você gera o DARF único.
todas as contribuições previdenciárias vai estar naquele DARF, obviamente, né, a Receita ela vai saber o que você está pagando e você também, né, vai estar tudo discriminado, vai estar sabendo o que você vai estar pagando. E no ambiente de caixa é a mesma coisa. As informações, você quer pagar contra FGTS, você vai ser direcionado para o ambiente de caixa e gera ali sua guia de FGTS. Um detalhe que eu fiquei sabendo agora nessa semana é o seguinte: você vai poder fazer isso, o serviço social você pode fazer por certificado digital, tanto com procuração da Caixa quanto da Receita. Né? Tanto faz, ou Caixa ou Receita, você vai poder fazer informações social. Só que, por enquanto, assim, tá, pessoal? Pode mudar. Quando você entrar no ambiente de Receita, você vai ter que ter o certificado, o seu certificado com procuração Receita, para gerar, para encerrar DCTF e gerar dados. E quando você entrar no ambiente de Caixa, você já tem que ter seu certificado digital, com procuração Caixa. Então você tem que ter os dois ali, as duas procurações, Caixa e Receita. Tá? Eu advogo, ou um ou outro, poderia usar um ou outro para fazer os dois, mas por enquanto está assim. Esse desenho aqui de empilhamento, vou até aproveitar para falar um detalhe sobre o empregador doméstico. Isso aqui sabe aqueles brinquedinhos que você empilha, de bebê? Empilha um em cima do outro ali, né, que vai encaixando? É uma das principais dúvidas que a gente atende ali no CAC, que pelo menos eu atendo lá no CAC, aqui na delegacia de Florianópolis. Né? O que tem a ver esse de empilhar com o social? É o seguinte, um evento ele depende do outro. Por exemplo, no caso do social das empresas, para eu conseguir fornecer informação de salário, eu já tenho que ter outras informações. Eu tenho que ter o quê? Informação da empresa, eu tenho que ter informações de tabelas, informações de rubricas, tabelas de rubricas, eu tenho que ter informações do empregado, só assim que depois eu consigo fazer a informação do salário. Se eu errei alguma coisa embaixo, eu vou ter que desempilhar e depois sair reempilhando. Então, imagina isso ter acontecido aqui na Receita, eu não atendo o contribuinte. Tem contador que me liga, até eu fico constrangido de não poder atender, eu falo assim, tem atendimento no CAC. Às vezes, quando eles não conseguem, ter um problema bem cabeludo, eles me chamam lá. Tá? Mas senão, além de trabalhar com o social, eu trabalho com outras coisas na Receita. Eu não trabalho no atendimento. Né? Então, assim, as dúvidas mais cabeludas que nós temos atendido é o problema de empilhamento e desempilhamento. O que acontece? Imagina que o empregado doméstico foi admitido lá, sei lá, dia 1º de janeiro. Começou a social, 1º de outubro lá, foi admitido. Beleza, em janeiro deu férias, né? Naquela época, janeiro deu férias, você tinha que informar o final das férias. Aí você esqueceu de informar o final das férias de janeiro. Aí ele foi receber o salário. Aí em abril teve aumento de salário. Colocou lá, mudou lá no contrato, aumento de salário. E agora você quer mandar embora, desligamento, certo? E aí não deixa desligar. Porque fala, o cara está afastado. Né? Aí você fica doido, fala, tenta mexer aqui, tenta mexer ali, informa aqui, informa ali. Aí vai na Receita. Aí eu falo, é só desempilhar e empilhar. Né? É só você sair abrindo tudo. Né? Desligamento, exclui o desligamento, exclui o salário, exclui a alteração contratual, vai excluindo tudo. Eu acho que você vai anotar tudo que você vai excluindo para depois reincluir. Né? Aí chegou lá em janeiro, nas férias, você consegue informar o entorno das férias, aí depois você sai empilhando tudo. Né? Informando tudo de novo. Tá? Aí sim você consegue desligar. Então a questão de você desempilhar para você depois conseguir reempilhar. Esse problema específico das férias já está resolvido. Agora em julho nós já temos uma nova funcionalidade. Né? Antes você tinha que informar manualmente. Agora esse social já está puxando informações de férias automaticamente. Né? Já não vai mais trabalhar essa parte de férias. Afastamento também nós estava testando algumas funcionalidades de afastamento semana passada e se Deus quiser agora em novembro, dia 8 de novembro, com a folha de novembro, nós vamos ter
também a funcionalidade de afastamento de forma automática. Colocou o afastamento, ele já vai puxar lá para a folha de pagamento. Tá? Então, a gente o E-Social do empregador doméstico, para nós, está sendo muito importante, porque está sendo um laboratório, né, para o pessoal que está desenvolvendo, e a gente está constantemente tentando atualizar e melhorar as funcionalidades. A gente sabe que tem muito a fazer ainda com o E-Social do empregador doméstico. Tá? Bom, então, além do E-Social, né, o E-Social tem também um trem chamado EFD Reinf, Escrituração Fiscal Digital, Retenções e Informações. Então não é só E-Social que você tem que estudar o Reinf também. Né? O que é isso aí, tá? É o seguinte, aqui está antes do E-Social. O E-Social que é hoje, né, obviamente, tem a GFIP e tem DIF. Beleza. Então vamos pegar só a GFIP. O que a gente coloca no GFIP? Tudo quanto é informação de fato gerador de contribuição previdenciária, certo? Está tudo lá. Salário, time de futebol profissional, retenção de 11%, compra de produtos rurais, tudo que é fato gerador de contribuição previdenciária. Só que algumas informações diz respeito a sigilo fiscal e só a Receita tem a competência de tratar essas informações, de ter essas informações. Né? São informações de cunho tributário, como, por exemplo, a retenção de 11%, que não diz respeito a relações de trabalho. Então, essas informações que não diz respeito a relações de trabalho vai para o FD Reinf. As informações que diz respeito à relação de trabalho, que a Caixa Econômica tem interesse, que o INSS tem interesse, a Fiscalização do Trabalho tem interesse, vai para o E-Social. Ou seja, no mesmo dia que a gente desligar a GFIP, a gente vai ter que ligar o E-Social, ao mesmo tempo ligar também a Reinf. Começar a Reinf, ou seja, o cronograma do E-Social também vale para a Reinf. Tá? E aí você vai ter que informar por estes dois caminhos. Informação em relação ao trabalho social, informações tributárias e FD Reinf. Todas essas duas informações vão abastecer então a DCTF, que é aí que você consegue gerar dados. Você não vai conseguir gerar DCTF se você não conseguir terminar a FD Reinf também. Tá? Você tem que fechar a FD Reinf. O social e FD Reinf. Tá? E o que vai ter na FD Reinf? Por exemplo, aqui, ó, serviço tomado prestado mediante cessão de mão de obra. O que a Receita Federal sabe, a fiscalização previdenciária da Receita sabe sobre serviço tomado e prestado? Muita pouca coisa que a gente tem na RGFIP. Com o FD Reinf, tanto prestador como tomador, eles vão ter que o quê? Informar, olha, tomei, eu prestei serviço, né, de cessão de mão de obra, sei lá, de segurança, de limpeza, nota fiscal número tal, dia tal, base de cálculo tal, retenção tantos reais. Por quê? Porque nós vamos cruzar em mais isso aí, essas informações. Né? Hoje não. Se a gente detecta algum problema, a gente tem que ir lá no tomador. O tomador fala, não, serviço eu não tomei, aí você vai ter que ir no prestador, ou vice-versa. A gente gasta muito tempo com isso. A fiscalização previdenciária gasta muito tempo com isso. Pior que aquele campo de compensação, por exemplo, compensação previdenciária. Às vezes você vê, ele sempre inflado, inchado, como o próprio delegado falou, você tem, infelizmente, hoje você tem empresas que vendem créditos previdenciários, títulos podres, ação não transitada julgada. Você não pode colocar valores de ação não transitada julgada na compensação da GFIP. O pessoal está fazendo isso, e aí nós estamos de olho. A gente está atuando bastante as empresas que estão colocando ali no campo de compensação, ações que não transitam julgado, ou seja, soluções mirabolantes às vezes, que infelizmente tem escritório de advocacia que está vendendo isso, pessoas que estão vendendo esses títulos do mundo e tudo mais. Com o FD Reinf a gente consegue cruzar diversas informações em malha. Tá? Bom,
recurso também recebido e repassado por associação desportiva que mantém o futebol profissional, comercialização de produção rural, produto rural pessoa jurídica, uma indústria, né? A contribuição previdenciária sobre a receita bruta também, ela vai ser informada na RENIF, e outros pagamentos diversos, né? Que não diz respeito à relação de trabalho, mas que tem que ir para a DIF, ele vai para o FD-RENIF. Então não vai existir mais DIF com FD-RENIF. Vai ser substituído pelo FD-RENIF e pelo social. Tá? E tudo vai para a DCTF Web, onde faz a avaliação. Bom, por segurança eu vou passar essa parte aqui, né, só para você ter uma ideia. O sistema ele faz duas validações. Você mandou a informação para o social, faz uma primeira validação para ver se a arquitetura que você mandou está certa, depois a segunda validação. A primeira validação ela é uma validação mais superficial, né, para ver se os campos obrigatórios foram preenchidos, vai ver a validade dos formatos, se foi com o formato certinho. Já na validação 2, essa sim é mais detalhada. Ela vai ver se o empregador existe, se o empregado está admitido, se o CPF é válido, se as rubricas estão ok, assim por diante. Aí somente com a informação 2, olha, com a validação 2, é que você tem ali o recibo de entrega. Tá? Então ele passa na validação 1, dá um protocolo, e passa na validação 2 e dá o recibo de entrega. Ah, isso é problema, aí você recebe uma mensagem de erro, da mesma forma que você recebe hoje quando acontece um erro, né, com o empregador doméstico. Né? E perguntaram qual que é a diferença de tempo entre a validação 1 e a 2. São de quantas horas, né? Aí eu fui informar lá no CERPRO, eles falaram para mim que é questão de milissegundos. Tá? A coisa acontece praticamente automático. Tá? E a recuperação de arquivos já foi para vocês. Você a qualquer momento vai poder recuperar os arquivos através do E-Social DX. Bom, nós já deu aqui 30 minutos exatos. Vocês querem parar para fazer o... Não dá mais para os minutos. Mais 5 minutos? Beleza. Deixa eu ver o que é mais importante aqui. Bom, você vai ter então no social diversos eventos, né? O evento de empregador, informações de empregador, eventos de tabelas, tudo isso você já tem que fazer antes da vigência do social. O computador já tem que cutucar a empresa, ó, como que a gente vai fazer? Por exemplo, tabela de rubricas. Tabela de rubricas vocês vão ter que começar a fazer já um depara. A tabela de rubricas foi pensada de uma forma que seja aderente, que haja adesão, né, pelas empresas. Então foi até uma proposta que as empresas apresentaram para a gente. Então, imagina que isso aqui é a folha de pagamento da rubrica, a tabela de rubrica da empresa. Então ela vai poder utilizar a sua própria tabela de rubrica. Só que ela vai fazer o quê? Ela vai fazer um link com a tabela que já tem lá no anexo, né, do E-Social. Tá? Então tá lá. Essa aqui é a tabela de rubrica que a empresa inventou. Tem lá uma rubrica chamada salário, a empresa coloquei tudo 100, tem uma rubrica chamada verba extraordinária, a empresa coloquei 120, isso que ela inventou. Aí quando eu vou fiscalizar a empresa, eu pego lá, verba extraordinária, eu tenho que ficar perguntando para a empresa, o que é essa verba extraordinária? A empresa, você faz, manda intimação, a empresa volta a intimação, né, responde que tem tudo ser por escrito, né? E isso a gente perde tempo também. Então, todas as rubricas vão estar no E-Social, linkadas com a tabela que é do E-Social. Então, essa aqui é a tabela que foi tirada do E-Social. Então, por exemplo, o salário, eu acho que deve ser isso aqui, o código 1000, que corresponde ao salário básico, o bebê está tudo escrito na tabela de rubrica. Então, você vai fazendo um link. Né? E aí eu peguei a minha tabela da empresa e linkei com a tabela do E-Social. Considerei ela contribuição, incidência de contribuição previdenciária, considerei também incidência de FGTS. Tá? Então, todo esse trabalho de deparo você tem que fazer.
Verba extraordinária. O que é verba extraordinária? Pergunta da empresa. Verba extraordinária é aquele negócio de hora extra. Hora extra, beleza, está aqui, código 1003. Ele vai ter que linkar a verba extraordinária dela com o código 1003, assim por diante. Tá? Aquele foi o exemplo que ele foi linkando, adicionou uma especial, porque quando o cara trabalha à noite, né? Adicionou noturno, beleza. Ele vai linkando. E esse trabalho de deparo já tem que começar a fazer já. Né? E você vai ter que informar o que você considera parcela integrante ou não do salário de contribuição. O sistema não vai trazer automaticamente, é você que vai ter que informar. Tá? Tabela de notações tributárias, né? Uma tabela apenas de respeito ao código FPAS, pagamento de outros terceiros, né? Pagamento de lotação física, uma lotação tributária apenas. Tabela de cargos, tabela de carreiras públicas, essa tabela que ela veio nova agora, né? Nós estamos construindo a apoio social para alguns públicos, e por aí vai. Bom, eu não vou me alongar mais, só queria falar, só pegar aqui, tanto ambiente de trabalho também, isso aqui, todas as empresas vão ter que ter ambiente de trabalho, né? Saúde e segurança do trabalhador, órgão público também. Depende, algum público, se tiver um estagiário, por exemplo, tem que estar lá, tem que fazer essa tabela de ambiente de trabalho. Né? Só queria falar de uma peculiaridade que também tem gerado muita dúvida, e se alguém quiser aprofundar um pouquinho, eu gravei um vídeo sobre isso, está no YouTube, pode colocar lá. Do Tanaka e social, vocês vão ver esse vídeo, que é o chamado TSV, Trabalhador Sem Vínculo. Tanaka, que se raio de trabalhador sem vínculo? Isso não existe na legislação. Trabalhador sem vínculo não existe. Mas foi o termo que a gente está utilizando, né, para situações especiais. Até eu fui voto vencido no grupo, eu queria que fosse uma outra denominação, sei lá, situações especiais, por exemplo. Né? Então, o que acontece? Todo mundo, toda pessoa física que presta serviço da empresa tem que estar na folha de pagamento. Isso não muda nada. Na verdade, o social não muda nenhuma lei. A lei continua a mesma. Tem gente que fala assim, vocês estão inventando moda aí. Né? Não, a gente não está inventando moda. A legislação continua a mesma. Se você faz diferente, é porque às vezes você não está cumprindo a legislação como deveria cumprir. Né? Beleza, então os empregados, eles devem estar todos registrados lá no social. Chama de RET, Registro de Dever Trabalhista. Você tem que registrar, colocar um monte de informações sobre eles. Né? São bastantes informações. Contribuinte individual, o cara que foi lá na empresa, trocou a lâmpada da empresa, pessoa física que foi lá, trocou a lâmpada da empresa, ele deu 100 para ele, tem que estar na folha? Tem, lógico, né? Contribuinte individual, toda pessoa física que presta serviço para a empresa, mesmo, né, eventual, mesmo sem vínculo empregatício, tem que estar na folha. Você vai colocar na folha também, mas ele não tem que estar registrado. Ele não precisa estar registrado lá no e-social. Você vai colocar algumas poucas informações e enviar essas informações. Agora, existem alguns contribuintes individuais, alguns trabalhadores, que eles não são empregados, mas não são tão eventuais assim. Eles vão ter que estar registrados no TSV, trabalhador como trabalhador sem vínculo. Quem são essas pessoas? Né? São pessoas que mantêm uma certa constância dentro da empresa, como é o caso do estagiário. Tanaka, hoje a gente não coloca estagiário na GFIP, nem é para pôr estagiário. Porque estagiário, o que é estagiário, gente? Nada, né, pessoal? Ele quer dizer nada, não é empregado, é contribuinte individual, ele não é senhor de agora, né? Ajuda a servir cafezinho, né? Bom, o estagiário tem que estar lá no TCD. Porque quando o fiscal do trabalho chegar lá, ele abriu o laptop dele ali, opa, o que esse cara aqui é? Estagiário, deixa eu ver. Tá aqui, um estagiário. Né? Tem que estar registrado no TSV. E assim como alguns contribuintes individuais que têm uma certa constância na empresa, como o dono da empresa, diretor não empregado, como cooperado, cooperativa de trabalho e produção, né? Como
Também os trabalhadores avulsos, né, que não são empregados, né, mas tem uma certa constância ali na empresa. Tá? Então essas pessoas aqui, elas terão que estar no TSV. Isso é uma peculiaridade social. Tá? Bom, então, acho que tinha mais coisa para mostrar, mas fica para uma próxima, né, Terezinha? A gente marca depois. Não? Eu só queria assim fazer... É só lei social. Eu queria só fazer um comercial, né, como eu falei para vocês, eu estou no YouTube, não é só colocar em social, se a minha caneta ali no social ali. Alguém já assistiu minha aula do YouTube aí? Beleza. Tem aula de biblioteca também, que eu até bebendo cerveja eu dou aula, pra você ter uma ideia, né? Está lá no YouTube, né? Então, eu comecei a postar, eu tenho no YouTube aquelas aulas que eu coloquei sobre empregador doméstico, inclusive tem colocado o salário maternidade do afastamento quando vier. E agora eu abri também outra playlist sobre empresas e órgãos públicos, então eu explico essas coisas aqui com mais calma, para você digerir melhor, tá? Eu vou colocando aqui mais por trás, vou colocando os layouts também. Tem também a página no Face, chamada E Social para Empregadores Domésticos, né? A gente fica à vontade também para acessar essa página, tá? É isso aí. Dúvidas, pessoal? Então vamos com 20 minutos de coffee break e depois nós voltamos com o Paulo, falando sobre a DCTF, o